Coisa linda, todo mundo sorrindo, contente numa sexta-feira para a gente falar sobre a saúde. Então, depois dessa breve introdução que foi dada, eu, infelizmente, vou ter que partilhar um pouco os slides. Eu digo infelizmente porque esse contato é muito bom, mas também a gente precisa transmitir um pouco do conteúdo, certo, gente? Então, vou começar agora compartilhando exatamente algumas noções básicas sobre aquilo que a gente vai falar, como eu já tinha partilhado com vocês antes, né? Como são noções básicas, tudo aquilo pode ser aprofundado no nosso novo manual que está em vias de sair. Assim, a gente está na revisão final última para que a gente faça esse conteúdo chegar para todos vocês, né? Como ao longo dos anos, depois de tantos anos acompanhando os secretários, a gente viu que era necessário fazer um manual, a primeira edição dele, entre aspas, saiu em 2022 e agora a gente atualizou ela em 2025. É algo que constantemente a gente vai ficar atualizando. Então, setor saúde, quem é o responsável, né? Isso aqui acontece muitas vezes em missão que não são grão de trigo um, que já tem um número maior de pessoas. Não sei se é o caso de algumas de vocês aqui, né? Mas geralmente a nomeação do irmão do setor saúde, que é esse subsetor dentro da Secretaria Comunitária, se dá pelo responsável local. Essa pessoa pode ou não ser o secretário comunitário local. E pode ou não ser da área da saúde. Preferencialmente, seja da área da saúde. Meu Deus, Adson, eu estou aqui na minha missão, não tem ninguém nem que sabe pegar uma agulha para aplicar uma injeção. Não tem problema. Pode ser até uma pessoa que não tenha essa capacidade. Mas por que que a gente salienta o preferencialmente na área da saúde? Porque um irmão que já tem um pouco essa vivência consegue identificar um pouco melhor o caminho a se percorrer, né? Você consegue ter uma ideia um pouco da gravidade ou do quão rápida tem que ser uma ação ou não. Você consegue também ter uma possibilidade de acompanhar melhor o coordenador de casa, que é o irmão que tem o maior contato contigo na área da saúde com relação à comunidade de vida. Você consegue ir identificando, ô, meu coordenador de casa, como é que está o cuidado? Como é que estão os check-ups? Como é que estão as coisas? Mas se não houver uma pessoa da área da saúde, também o irmão, ou muitas vezes é o secretário quem acumula, pode e deve desempenhar esse papel. E aí a gente se pergunta qual teria que ser esse perfil, né? Porque, meu Deus do céu, uma das coisas que eu mais gostei nesses nossos novos anos de comunidade, eu já estou no meu 14º ano de comunidade de vida. No início, eu fui econômico acho que por 7 anos e nunca vi alguém dizer qual era o perfil que eu tinha que ter. Assim, eu estava tentando, tentava e muitas vezes conseguia, às vezes não. E quando a gente propõe para vocês quais são as competências técnicas, não quer dizer que todo mundo tem que ter todas essas competências, mas pelo menos é um olhar para onde vocês podem alcançar, né? Então não é para ficar triste, meu Deus, não tenho nada disso, mas é para dizer, opa, eu posso progredir para que essas coisas sejam capacidades minhas, né? Então, quando a gente fala gestão de recursos, tempo e prioridades, era um pouco aquilo que eu já falava antes, para você identificar o que que você tem disponível, qual é a velocidade que você precisa agir e tudo mais. Um conhecimento intermediário na área da saúde é importante. Mas eu não tenho. Eu posso achar alguém que me auxilie, eu posso buscar a ajuda, eu posso aperrear numa linguagem muito aqui cearense, alguém que possa me auxiliar nesse sentido. Eu posso falar com o meu acompanhador daqui, posso buscar auxílios para entender como é que eu tenho que fazer a gestão dessa questão que me apareceu, né? Conhecimento intermediário dos setores públicos relacionados à saúde. Mas por que intermediário? Porque você precisa entender um pouco como é que funciona o sistema de saúde do local em que você está imerso. Eu demorei muito tempo morando na Itália para entender como é que fazia. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo muito prático que aconteceu comigo. Eu passei, no meu segundo mês na Itália, eu estava carregando uma mesa, torci o tornozelo e quebrei o tornozelo. Fui para a emergência, me levaram para o hospital, fiz toda a consulta, e aí pediram se eu queria colocar gesso ou bota. Eu perguntei o que era melhor, e a pessoa falou gesso, eu fiquei 20 dias de gesso, sem nenhum problema.
Depois a gente voltou para o mesmo hospital público e a gente teve que pagar uma coparticipação no atendimento do ortopedista, teve que pagar uma coparticipação para tirar o gesso. Graças a Deus tinha uma pessoa do Economato que pôde dispor daqueles recursos. Mas eu fui com a cabeça do Brasil, que no serviço público você consegue ser atendido gratuitamente. E aconteceu que se não fosse uma providência, porque Deus também não nos abandona, isso acho que tem que ser a principal coisa desse dia, a gente conseguiu fazer o pagamento daquele processo. Então, por isso que a gente fala em intermediário, não é que você vai saber todos os passos, mas é importante. Saúde da mulher, você saber onde encaminhar na sua cidade, qual é o serviço, como é que faz. É importante ter o domínio disso. E aí, quando a gente fala de ferramentas de produtividade, como o do Excel e do Word, é muito em vista da nossa organização do trabalho mesmo, né? E a gente fala Excel hoje, mas também são aquelas coisas que a própria comunidade dá como bases, né? Por exemplo, todos vocês vão ser convidados no mês de novembro, com uma alegria assim no sorriso, assim, a fazer uma coisa chamada PO. Assim, acho que são as duas letras juntas que mais causam alegria em toda a comunidade. Vocês vão fazer, a gente vai analisar todos os de vocês, então é um trabalho conjunto, né? E aí é importante saber a coluna, saber o que que representa as coisas básicas para que a gente trabalhe bem. E a habilidade social é aquilo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas competências comportamentais, né? Porque, gente, a gente tem que estar disponível e tem que acolher. Não tem como. Quando a gente está na área da saúde ou responsável pelo cuidado à saúde, o nosso celular ele vai ficar no silencioso muitas vezes, mas se a pessoa está precisando, vão nos achar. E que bom que tenham alguém a quem procurar. Inteligência emocional é um pouco daquela, qual é o leão que eu vou matar hoje? Qual é o problema mais importante que eu tenho para resolver nesse sentido? Proatividade, compreender qual é a principal coisa que eu tenho que fazer para resolver a questão que me chegou. Para isso, discernimento, adaptabilidade e resiliência. Porque, gente, assim, não é fácil, não, né? Com todo o respeito possível, mas é, é muito mais difícil a gente receber elogios quando as coisas dão certo, né? Do que escutar as dificuldades quando as coisas aparentam estar demorando para quem tem a necessidade daquilo, né? E a gente tem que ser resiliente, entender que o nosso valor não está naquilo que o outro pensa tanto da gente, mas nessa necessidade de amá-los e ir percebendo qual é a situação mais dura ou mais importante para ser resolvida naquele momento, né? Por isso também a flexibilidade e soluções de problemas, que às vezes você lutou tanto, batalhou tanto, conseguiu o recurso para resolver aquele problema, e na hora que você está indo resolver aquele, acontece um acidente com uma outra pessoa. Não quero que aconteça, mas pode ser. E aí você tem que ter a flexibilidade, resolver o que é mais importante, e comunicar, pelo amor de Deus, porque quem está sofrendo precisa saber da situação. Mas também tem um meio que a gente vai dispor para vocês o que que é, né? E a comunhão com o secretário comunitário local, governo local e o governo geral, né? Então, meu Deus, Adson, eu já quero desistir agora. Não precisa, não. Espera o dia a dia. Agora a gente está só vendo as coisas aqui. Espera que a coisa boa de querer desistir é que você sabe que você depois vai perceber que passando por esse sentimento inicial fica tão bom. Você fica tão feliz em perceber que existe a ressurreição depois da cruz. Então vamos lá, né? O setor deve. Não é só resolver problema, não, gente. É também tentar que o problema não aconteça, como a mentalidade na prevenção de enfermidades, né? Implementar ações para evitar doenças ou para detectá-las precocemente. E aí vem aquela questão do ser a pessoa chata da comunidade para lembrar da beleza da alimentação saudável, da necessidade dos exercícios físicos, da obrigatoriedade, entre aspas, porque a gente não pode obrigar ninguém, mas o quanto que é necessário fazer um check-up anual, vai detectando as coisas que necessárias sejam de serem trabalhadas antes que piore, né?
promover iniciativas preventivas, como eu acabei de falar, era só ter lido, desculpa, gente, a repetição de informação. E aí algumas coisas que aparentam que não precisa falar, mas outra coisa que a gente descobre na vida, o óbvio precisa ser dito. Então, gente, conhecer a realidade onde é que você está. Clima, ritmo da missão, tempo, quais são os irmãos enfermos, quantos são os profissionais de saúde voluntários. Gente, aqui eu estou falando com uma pessoa que está lá em Nova York, outra que está em Braga. Imagina uma pessoa com rinite alérgica em Braga, quando passei naqueles jardins lá, sabe? Misericórdia. Imagina alguém que não está adaptado, não sabe nem usar uma roupa para o frio e que decide dormir com a janela aberta lá no mês de maio em Corrientes. Vai ficar resfriado, vai ficar. Você precisa entender aonde é que você está. Isso denota tempo e principalmente relações. A gente precisa conversar com os irmãos. A gente precisa contar com os irmãos que são da cidade. A gente precisa contar com irmãos da aliança, sim, com pessoas próprias da igreja. Eu vejo que quando a gente se põe em posição de alguém que precisa de ajuda, aparecem pessoas para ajudar. E com gosto. Segundo tópico aqui desse slide, orientar e manter um diálogo contínuo com os cuidadores de casa e formadores comunitários da aliança sobre as demandas relacionadas à saúde dos irmãos. E a última, formar um banco de saúde. Está um pouco errado esse tema aqui, porque banco de saúde. Não, não, está certíssimo. Banco de saúde, porque a gente quer que tenham profissionais que possam ser voluntários ou proporcionar descontos na área da saúde. Às vezes tem alguns meios que vocês vão conseguir isso. E a coisa mais importante, uma vez conhecendo também, manter e comunicar para a gente, por que não? Importante, acompanhar todo o processo terapêutico do irmão. Gente, que coisa mais linda. Às vezes você está ali batalhando por uma consulta ginecológica para a irmã que está precisando. Sabendo também que já tem irmãs lá com seus 50 anos que precisam também ter o acompanhamento nessa área. Antes também, mas que precisa. Depois vão ter sintomas de menopausa, às vezes você precisa entrar com suplementação, todas essas coisas. E a pessoa estava esperando uma consulta, e você conseguiu essa consulta, ela foi. É importante dar aquela mensagem para o coordenador de casa: ei, deu certo? Porque às vezes você só sabe que a consulta deu certo quando chega o remédio para comprar, né? Aí você consegue comprar o remédio, aí depois você não sabe mais nada. Eu brinco muito aqui na diaconia, porque como eu sou um médico que mora aqui, então muitas vezes as pessoas me ligam com uma urgência grande, e muitas vezes tem a urgência, para auxiliar o cuidado dos irmãos. Aí eu dou as opções, atendo o mais rápido que possível for, dependendo do caso, e depois as pessoas somem. Aí eu fico, Jesus, será que está vivo? Morto não, que a gente saberia, mas assim, aí eu às vezes dou aquela ligadinha pro cuidador de casa, ei, só me dá uma notícia se funcionou o negócio? Não, Adson, eu até ia te avisar, ia nada, mas que bom que eu fui atrás. Eu até ia te avisar porque deu muito certo, a gente viu que foi um tratamento bom, ou não, Adson, foi ruim, a gente teve que ir para o hospital, não sei o que, e pai, pá. Mas é a gente acompanhar o processo. Não só para a gente ficar mais tranquilo, mas para o irmão saber que tem alguém por eles, né? Que tem alguém por eles, né? Esse segundo dado acaba sendo muito dentro do Brasil, né? Mas é importante também saber que, uma vez que vocês conheçam como são as condições de saúde do local em que vocês estejam, que todos os irmãos tenham essa possibilidade de serem assistidos, né? E assim sucessivamente. Vamos para frente, para eu poder ter a graça de escutar vocês caso vocês precisem. Quando eu falei para vocês que existia um método, eu vou dar um exemplo assim. Numa missão aqui no Brasil, Edificados na Rocha 2.
ou seja, já tinha um grande número de missionários. A gente tinha uma coordenadora do setor saúde e secretária comunitárias locais da Aliança. E acho que tinham 7 residências comunitárias, incluindo feminina, masculina e famílias, né? Gente, eu fui conversar, acompanhar, na época que eu também fazia a parte do acompanhamento das missões, e ela disse, ah, eu não aguento mais porque todo mundo me procura. Aí eu, tá, mas por favor, mas por que que todo mundo te procura? Ela foi falar, né, que ela tem esse jeito de acolhimento, todas essas coisas, e eu disse, que bom. Ela, mas aí, se alguém precisa de algum remédio, vem falar direto comigo. Eu já não aguento mais, 30 pessoas me pedindo a mesma coisa, quase no mesmo dia. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer como é que tem que ser? Se alguma pessoa te pede uma demanda, você vai gentilmente e diz, ei, fala com o seu coordenador de casa, ele que fala comigo, por favor, porque aí você orienta o cuidado. E não só isso, na comunidade de vida, principalmente, que a gente tem essa necessidade tão grande de confiança mútua entre nós, é necessário que o coordenador de casa saiba como é que nós estamos. Porque às vezes a gente não quer estar ruim, a gente não quer atrapalhar os outros. Não sei se vocês viram uma formação que teve na comunidade de vida há uns tempos atrás, né? No Mais Saúde Melhor Oferta, sobre esse se sentir mal, né? Que a Flávia falava muito isso. A gente incomoda quando a gente está ruim. Muitas vezes a gente não quer, mas a gente incomoda, então tem que falar para quem é de direito. Tem que falar para o coordenador de casa. O coordenador de casa vai falar para o secretário comunitário ou com a pessoa responsável do setor de saúde. Então tem que ter essa via. Senão também você vai ficar à mercê de ficar escutando todos os irmãos, por mais que seja uma missão pequena. Mas, gente, a gente precisa se tratar como irmãos também. Se tem esse fluxo bem certo, vai facilitar todos os processos e você vai poder ter uma coinonia melhor com aquele irmão que vai te tratar como irmão e não só como uma pessoa que vai cuidar do seu problema. Tá dando para entender? Ou graças a Deus. Então, beleza. Na parte da aliança, com quem vocês vão entrar em contato? Com o formador comunitário da célula. Às vezes a pessoa da secretária, às vezes o responsável do setor de saúde é o formador comunitário, então fica mais fácil ele falar consigo mesmo. Mas não é isso que acontece a maioria das vezes, não. Então, saber que esse é o fluxo. Por exemplo, se você está vendo que está uma situação ruim, você já está percebendo que tem um irmão que não está conseguindo viver o processo dia a dia, ficou sabendo que ele não está bem, fala com o formador comunitário sobre esse irmão. Não é fofoca quando a gente faz a nossa função e pensa no bem do outro. Certo, gente? E aí vem aquela questão do discernimento para a gente agir de acordo com a urgência do pedido e as possibilidades do setor. Porque a nossa finalidade é que a obra cresça, porque os missionários vão ter uma melhor qualidade de vida no bem-estar deles. E aí temos essa meta, né? Que todos os irmãos tenham ajuda especializada, os irmãos enfermos, e que cada irmão, a partir do postulantado, faça um check-up anual básico. Então, isso aqui é uma coisa que vocês, ó, vão perseguir esse negócio aqui. Além disso, aquilo que a gente já comentou. Agora são pontos muito velozes para eu abrir para vocês falarem e a gente fechar. Fazer o banco de dados com pessoas e empresas que possam colaborar com a comunidade, né? Isso tudo está lá no manual que vai ser disponibilizado para vocês também. Então, peço perdão se eu passar um pouquinho veloz as informações, tá? Mas aqui eu preciso me deter um pouquinho, gente, pelo amor de Deus. Conhecer o seu planejamento orçamentário de 2025 e 2026 e realizar um bom PO no final desse ano. Ah, gente, às vezes a gente assume o negócio. A Silvinha falou que tem secretários antigos, mas eu sei que tem novos. Às vezes a gente assume, a gente não sabe nem qual é a senha para entrar na parte da comunidade que a gente consegue ver o nosso PO. Às vezes eu passo 6 meses sem nem saber o que que a gente planejou. E aí, para quem não conhece muito, todos nós vamos entrar na nossa. Quando o nosso PO funciona exatamente
com essa planilha que está aqui no monitor, certo? E aí vai ter a parte das despesas, depois os custos, depois das entradas. Então, a gente compreender que nós estamos prevendo tais despesas. E nós prevemos também possibilidades de termos entradas que correspondam às despesas, que sejam mais entradas do que despesas. Então, vocês vão ter todas as orientações quando chegar o período de novembro. Vocês podem falar com as suas acompanhadoras que vão também te dar e iluminar nesse aspecto. Então, não vou me deter tanto. Mas isso aqui é muito importante, gente. Porque, querendo ou não, vocês trabalham com um PO e grande parte do PO da secretaria é em vista de a gente conseguir assistir os nossos irmãos com as necessidades de saúde deles. Por isso que eu quis enfatizar tanto isso aqui. Para as missões que não forem, desculpa, faltou o ER aqui no final, aquilo que eu já tinha comentado, conhecer minimamente o funcionamento do sistema público de saúde do país, ter acesso ao menos ao médico geral, além de entender os locais de referência para atendimentos e exames quando precisar de uma ajuda especializada. E aí, né, lembrar que não é a responsabilidade da secretaria marcar as consultas junto aos órgãos de saúde pública. Lembra quando eu contei a história do meu pé quebrado, lá no início? Não foi a secretária comunitária da missão, à época de Tívida, que me levou para o hospital. Não foi aquela pessoa que marcou a consulta com o ortopedista quando eu voltei. Foi meu coordenador de casa comigo. Mas faltou, porque naquela época a gente estava em 2014 também, faltou que a pessoa soubesse que ela tinha que dizer para a gente que tinha que ter a coparticipação, que tinha que fazer isso, que o melhor hospital era esse. Alguém que orienta. Sabe aquele pai e mãe de família que quando alguém não está bem diz, ó, o caminho é esse? Vocês têm essa graça e esse dever. Então, antes das últimas orientações, eu vou interromper o compartilhamento, tá? E aí eu queria, quem quiser, fala, mas pelo amor de Deus, não vou falar 5 minutos, não, tá, gente? Fala assim uns 2 minutinhos. Se precisar falar 10 também fala, mas não vai precisar, pelo amor de Deus. A Joana tá quase dormindo aí, não quero que isso aconteça. Acorda, Joana, lá em Santiago, ainda é tarde, filha. Pelo amor de Deus, tá? Mas assim, se alguém quiser falar uma coisa nova que escutou aqui, ou algo que clareou depois que a gente falou, só para eu entender se a gente está sendo eficaz ou não naquilo, ou se está indo para um bom fim. Então, por favor, a palavra é de vocês. Não precisa levantar a mão, não corram, tá? Certo? É só assim, ó. Tem um microfonezinho aqui embaixo, aí vocês podem apertar no microfonezinho e podem falar, assim, não tem nenhum problema. A gente vai julgar vocês se falar muito? Sim, mas o problema é nosso de quem julga, tá? Fiquem à vontade. Buenas tardes, hermano. No sé si logran comprenderme igual. Bueno, a mí me parece muy importante, ¿no? Esto de conocer las realidades de cada hermano, porque eso va también a ayudarme, ¿no? Para planificar de manera preventiva, sabiendo cuáles son las necesidades básicas de cada hermano dentro de la casa, ¿no? Entonces, para mí es buenísimo, ¿no? Tener en cuenta estas acciones preventivas, eh, que también se va dando en el diálogo con el coordinador de casa, ¿no? Que eso sí, yo sabía. Y bueno, me gustó mucho esa parte. No, no se escucha. Agora se escuta. Muito obrigado, deu para compreender, embora eu não seja um falador do espanhol, né? Mas deu para compreender essa questão que você enfatizou, né? Nas ações preventivas, de conhecer a realidade local.
e também do falar, principalmente com os coordenadores de casa, né? Achei isso muito importante. Obrigado pela participação, certo? Outras pessoas que quiserem falar, fiquem à vontade também. Muito obrigado pela participação exaustiva de todo mundo, assim, eu fiquei muito tocado, mas às vezes eu esqueço que é sexta-feira, a gente só quer acabar, né? Não, não, tô brincando, que é isso, tá todo mundo ali. Eu só não tô vendo o pessoal de Granada com a pipoca, eu pensei que ia fazer porque já é a coinonia, né? Então, pra Pô, gente... já foi, me deixou aqui só, aqui, ó. né? Então pensei que ia ter já esse um momento juntos, né, e tudo mais. Gente, então, as últimas orientações vão ser mais aquela parte muito mais prática, né? Ah, se eu não tiver dinheiro, como é que eu faço? Vai ser mais orientações de como fazer o pedido de socorro e tudo mais para a gente, tá? Então, acho que a gente já vai se encaminhando para o fim. Então, vou partilhar de novo a tela com vocês, tá bom? Com o conteúdo aqui, para a gente já ir se encaminhando para o final da, da nossa no nosso momento de partilha, né? Então, lembrar, o pedido de socorro ele existe, né? Ele é uma realidade. Nós já tivemos a graça de socorrer muitas missões, muitas ao longo desses anos. Sabemos que nesse momento estamos com uma realidade no Brasil e aqui na na Secretaria Comunitária Geral, um pouco mais difícil financeiramente. Isso a gente consegue ver desde o mês de janeiro desse ano, né? E muitas vezes a gente não está conseguindo suprir como nós gostaríamos os pedidos de socorro. Então, sempre no diálogo a gente vai dizer, ó, hoje a gente não consegue, infelizmente, pelos meios que nós temos aqui. Então, lembrar, quando a necessidade de saúde não puder ser suprida pela secretaria ou pela missão, que vocês também podem falar com o economato local, podem falar com o responsável local, para verem como lidar com as situações que vão chegar. Como é algo tão abrangente a questão da saúde, não vou dar nem exemplos, porque você já deve estar pensando em vários que ou já chegaram, que vocês podem vislumbrar ali nas missões de vocês, né? Lembrando que a Secretaria Comunitária Geral, quando recebe o pedido de socorro, ele, segundo as nossas condições financeiras, as prioridades dos demais pedidos, vai conseguir conceder uma ajuda para que o irmão seja assistido. Muitas vezes na história a gente conseguiu dar uma ajuda de 100%. Às vezes a gente consegue de 50%, às vezes a gente não consegue. Mas a gente se importa, vai atrás, escuta a história, tenta auxiliar vocês para achar alternativas. Porque o mais importante do que não ter condições, é a vida dos irmãos. Então a gente vai vendo essas duas coisas juntas, certo? Por fim, lembrar que quando chegam os pedidos de socorro para a gente, um dos primeiros passos para o nosso discernimento é que as planilhas do financeiro de vocês, tanto do fundo quanto do escritório, estejam atualizadas. Porque a gente tem que entender como é que está a situação financeira da missão também. Então é uma dor muito grande quando a gente recebe pedido de socorro de uma missão da Groenlândia, para a gente não citar nenhum lugar que a Groenlândia ainda não tem comunidade, então a gente cita lá, né? Então, a missão da Groenlândia está pedindo uma ajuda de US$ 15.000 para um procedimento de troca. A pessoa caiu, o colo do fêmur se foi, precisa de US$ 15.000 para uma cirurgia. Aí a gente vai lá, abre o caixa, porque a gente tem acesso, né? O caixa do Alasca, não, da Groenlândia. E lá na Groenlândia já está dizendo que tem US$ 20.000 no caixa. Aí a gente diz, mas minha filha, o meu filho, você tem 20.000 e está pedindo 15.000? Aí a pessoa diz, não, a gente tá com zero. Como é que está com 20.000 então? A gente arranjou dois problemas. Primeiro, o colo do fêmur da pessoa que tem que ser operado.
E segundo, o problema de saber onde é que está as informações financeiras dessa missão. Então, peçam quando tiver necessidade, mas vamos fazer o nosso beabá bem certinho, porque senão a gente não tem como ajudar. Isso é uma dor muito grande para nós. Não poder ajudar, ou a secretaria local não disponibilizar os meios para que a gente possa auxiliar. Depois, saber que os repasses estão sendo feitos e não ter dívidas em aberto, né? Claro que tudo ele é discernido e a gente escuta muito os acompanhadores de vocês. Então tenham sejam livres e abertos com os acompanhadores, né? É muito importante a transparência. Quanto mais transparente, melhor é a resolução dos problemas, seja dentro da missão, seja no relacionamento com a gente do governo geral. Aí ali tem o como pedir, né? Tem o grupo dos secretários comunitários, vai ter a solicitação do socorro à assistência comunitária, vai ter um formulário, você vai clicar e aí você vai preencher esse formulário. É essa maneira que vocês oficialmente fazem o pedido. Se tiver dúvida, fala com o acompanhador. Mas se precisar não falar com o computador, é melhor, porque os pobrezinhos acompanham muita gente, não só vocês. Também é bom lembrar disso. Só lembrando a última vez, né? O fluxo dos pedidos missionário, coordenador de casa e setor saúde. E aí eu gostaria de falar uma coisa que vocês vão encontrar no manual da secretaria, tão logo a gente possa disponibilizar para vocês. É importante o papel de intermediador da pessoa do setor saúde ou secretário comunitário. Ele não é aquele que soluciona tudo sozinho ou provê tudo sem a participação das outras partes, mas no diálogo, com o compromisso de todos, ele busca a melhor solução para as necessidades dos irmãos. Bom, gente, da minha parte, eu tentei falar 1 hora, né? Falei 50 minutos, ok? Eu sei que vocês estão doidos para desligar, mas no início, como eu falei, que se poderia ter momentos de conversa. É tão raro a gente ter, né? É tão raro. Então, se vocês quiserem, aproveitem, né? Achei que isso enriquece a gente, né? Tipo, algo que para mim é muito fácil de transmitir. Quando a gente escutou o pessoal lá de Coríntios falar da prevenção, dá uma força maior e um peso maior, né? Então, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, senão eu vou mandar cada um falar uma palavra do que achou disso daqui. Então, é melhor que não seja algo imposto, né? A Joana viveu uns meses aqui na diaconia, se quiser falar, fica à vontade, né, Joana? Eu sei que você tem voz, pelo menos. A Clara e a Gardênia eu não escutei tanto, a Luana eu sei que deve falar, mas não escutei também a voz dela ainda de Nova York. Mas fiquem à vontade, tá, gente? Se vocês acharem, senão a gente já vai finalizando por aqui, se não houverem outras necessidades. Então, de novo, a palavra está aberta para vocês. Boa tarde. Eu sabia que ela falava. Diga, Joana. Ai, ai, que comédia. Não, eu queria só tirar uma dúvida Vamos em lá. relação a essa questão da ajuda, né, do socorro. Porque tem a realidade quando a gente pode passar pela realidade que a missão não tenha, e pode passar também por a realidade que a assistência comunitária não possa ajudar. E aí eu pergunto, né? A gente tem liberação, a gente pode fazer um movimento de pedir benfeitores para. Por exemplo, eu passei esses dias, acabou que ela foi para a missão, a irmã que estava aqui, ela necessitava fazer uma cirurgia. E acabou que ela vai fazer em outro lugar. Mas antes disso, realmente estava difícil, tanto para a missão aqui, eu tinha conversado com a Silvinha, e estava também difícil para uma ajuda do suporte do valor que era a cirurgia aqui. Né? Assim, isso era uma cirurgia do nódulo na tireoide. E, e aí depois me passou na minha cabeça, será que eu poderia pedir benfeitores para complementar? Tipo assim, a gente poderia ter um valor, mas não teria todo. E eu fiquei pensando, será que eu poderia pedir valores de benfeitores para complementar essa cirurgia, pedir pessoas que eu sei que poderiam ajudar? Ou então, será que a gente pode fazer? Aí eu pensei depois,
Eu não sei se era loucura, mas depois eu ainda pensei, será que a gente pode fazer uma ação, não sei, vamos fazer uma venda de alguma coisa em vista da cirurgia dessa irmã? E aí eu falei, aí eu depois fiquei nisso, ia perguntar, mas acabou que o discernimento foi fazer em outro lugar, que, enfim, ficaria mais barato e entraria no orçamento, né? O discernimento foi para outro. Mas me ficou com essa dúvida, se no caso, quando a gente não tem o 100%, né? Tanto das duas partes, a gente pode buscar benfeitor, a gente pode fazer alguma ação na missão em vista de alguma coisa maior, no caso, né? De uma cirurgia e outra coisa mais. Aí é quando ela fala, é para soltar uma dessas, né, gente? Eu joguei mesmo, Joana, agora. Mas eu vou pedir para a Patrícia, que está aqui, ela escutou toda a apresentação e acho que ela tem muito mais propriedade do que eu para responder esse assunto mais prático, tá bom? Então, esperem que em 3, 2, 1 vai mudar. Pronto. Boa tarde, gente. Boa noite para os que estão na Europa. Tá igual a troca das cadeiras, fizeram até figurinha aqui. Eu e a Melissa na Semana Mais Saúde Melhor. Então, Joana, sobre essa tua pergunta, né? Essa pergunta é algo que é recorrente. Então, achei muito boa a tua pergunta. É o seguinte, o nosso maior trabalho hoje é pela fidelidade dos irmãos da comunidade de vida e de aliança aos 100%, tá certo? A comunidade de vida, ela não é, digamos, obrigada a dar os 100%, mas agora vai ser, certo? Então, o Padre Adalto já soltou essa aqui, né? Nós tivemos um tempo desse, uma reunião aqui bem extensa com o Moisés e várias outras pessoas sobre a comunhão de bens, e nós, nessa reunião, definimos que a comunidade de vida, eu não sei se o Padre Adalto já comunicou as missões, né? Mas que nós também vamos começar a fazer essa partilha também dos 5%, certo? A comunidade de vida. Então, o nosso maior trabalho, ele deve ser em vista da fidelidade dos irmãos aos 5%, tá? Não tendo a nossa fidelidade, não alcançando, assim, diante do nosso trabalho, não alcançando os 100%, ou, né, o número de irmãos, que a gente sabe que as missões fora do Brasil, elas são bem menores, né? Então, são menos irmãos na comunidade de aliança, e acaba que a receita é muito pequena, né? E às vezes para uma cirurgia não se tem condições, né? E passando por esse tempo que nós estamos passando aqui na assistência comunitária, né? Que está um tempo realmente assim, eu fico partilhando, gente, eu estou há 14 anos aqui, nessa mesma assistência, né? Nesse mesmo lugar, a gente nunca ficou tão pobre como nós estamos agora, né? Tô doida para voltar a ser rica, mas eu não tá ainda conseguindo, né? Então, passando por esse momento, o que é que a gente orienta, né? Que as secretarias, elas podem recorrer a alguns irmãos, certo? Diante desse quadro que nós estamos vivendo hoje, certo? Por quê? Porque benfeitor, ele deve ser para a comunidade inteira, não somente para um aspecto da comunidade. A gente precisa crescer no lançar as redes, a gente precisa crescer nessa dinâmica de benfeitor para o todo, e não somente para algo específico, né? Mas, diante dessa situação que nós estamos vivendo, por exemplo, no Chile aconteceu essa situação dessa irmã, né? Eu até vi o pedido de socorro esses dias de 15 mil, né? E eu, oh, meu Deus, se eu tivesse 15 mil, né? E, e, e vocês podem sim recorrer, não tendo da parte das secretarias, não tendo da parte da assistência, pode sim recorrer, tá bom? Mas eu reitero aqui o que eu disse. Nesse caso, onde nós estamos vivendo uma situação financeira difícil, porque o nosso objetivo é crescer nos benfeitores para toda a comunidade.
E a partir, né, vocês vão ver bem no retiro de vocês, que vai ser só em outubro, né, o retiro de vocês. Infelizmente, a gente não consegue fazer antes, mas vocês vão ver o quanto nós vamos motivar o maior protagonismo dos secretários comunitários dentro da missão, e especialmente no que diz respeito à comunhão de bens, né, ao trabalho em relação à comunhão de bens. Aliás, o protagonismo em várias coisas, né, e também muito na comunhão de bens, porque a gente sabe o quanto é importante. Eu acho que é Deus que está nos colocando nesse movimento de aqui na assistência. A gente está passando por essa dificuldade, né, em vista mesmo do crescimento da missão da Secretaria Comunitária. Porque sempre era assim, vocês mandavam a gente diante da nossa possibilidade, e quase sempre nós tínhamos essa possibilidade, a gente enviava o repasse. Hoje que a gente não está tendo, a gente vê um movimento de Deus mesmo, em vista de um novo, né, uma nova forma de gerir a secretaria, que é também no trabalho aí, no crescimento da comunhão de bens e visto do bem de toda a comunidade, tá bom? Respondi, Joana. Voltar aqui para o doutor. Sim, obrigada, muito O doutor vai obrigada. falar mais. Espera aí. Rapaz, se isso daí não for uma resposta, Joana, tu tem que olhar teus parâmetros aí, hein, filha? Pelo amor de Deus. E resposta, hein? Eu tô mais um comentarista aqui do que qualquer coisa nesse momento. Mais alguém, gente, assim, para que a gente possa ter mais esclarecimentos ainda? Dá vontade de soltar um Viva Papa Leão, mas não é essa a nossa, não é o nosso momento. Então, gente, finalizando mesmo, acho que foi dentro do tempo previsto, né? Obrigado pela participação de vocês, né? A gente, como Secretaria Comunitária Geral e Assistência Comunitária, a gente gostaria que vocês soubessem o quanto nós rezamos e apoiamos o trabalho de vocês, o quanto que a vida de vocês é muito importante para todo a questão da comunidade, o quanto que cuidar da vida fraterna é um dos trabalhos mais escondidos, mais difíceis, mas mais recompensadores que existe. Muitas vezes a gente não vai ter aquela alegria da evangelização, no sentido de estar desempenhando todos os trabalhos e de repente está tudo acontecendo. A gente vai ter que estar, às vezes, lá no pronto-socorro com o irmão, mas que ele saiba que tem alguém junto, que tem alguém por ele. E isso modifica drasticamente o sentimento de pertença da pessoa à comunidade e uma gratidão, né? Então, vocês são aqueles que vão ver milagres acontecerem de uma maneira muito concreta e muito escondida. Então, Deus abençoe muito vocês. A gente se alegra muito com a oferta. A gente sabe que você só não tem isso para fazer. Tem outras coisas também. Mas tentem dar o máximo de tempo e o máximo de amor e dedicação a esse serviço da obra. Sei que vocês vão ter muitas outras coisas para fazer, principalmente missões menores. Mas o tempo que vocês tiverem para dedicar nisso, mas façam tudo aquilo que vocês puderem. Porque é muito bom a gente cuidar do corpo de Cristo, é muito bom a gente cuidar dos irmãos. Rezem por nós, em particular eu vou pedir oração por mim nessa semana aqui, porque é muito boa ser ordenado, mas não sabia que era tão custoso assim, o negócio tá brabo mesmo, mas tá bom. E vamos acabar rezando essa Ave Maria para que quem tiver que ir para a coinonia vá feliz, né? Para quem tiver que viver o final dessa sexta-feira, viva bem. E principalmente para que a gente cresça na alegria de sermos aquilo a que nós fomos chamados, né? Nesse momento também secretários comunitários e responsáveis pelo setor saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rainha da Paz. Não. Força e coragem para todo mundo. Muito obrigado por esse momento juntos. E na semana que vem a gente se vê quando mesmo? Quinta e sexta. Quinta e sexta, mas vocês não vão ver o carequinha aqui, que eu vou estar correndo para todo canto para ordenação. Vão ser outros assuntos e outras pessoas, mas continuemos rezando mutuamente. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.